Eu imagino que todos aqui já devem ter escutado que todos são filhos de Deus. Nessa cena você deve ter visto alguém com um copinho de cerveja na mão, bêbado, dizendo: eu também sou filho de Deus. Talvez tenha pessoas aqui que pensem isso, todos são filhos de Deus. Mas não é o que a palavra diz. O texto que nós lemos vai dizer que quem recebe a Cristo passa a ter o poder de se chamar filho de Deus. Então, se você passou a se chamar filho de Deus, é porque antes você não era. Paulo vai falar em Romanos sobre isso, sobre adoção. Você só adota aquele que não é o seu filho. Então, nem todos são filhos de Deus. Isso nos surge uma pergunta: como nós nos tornamos filhos de Deus? Ou como deixamos de ser filhos de Deus? Eu imagino que todos conheçam a história, quando nós voltamos lá em Gênesis, que o Senhor ele cria um homem em um estado de pureza, sem nenhum pecado. E o Senhor planta no meio do jardim uma árvore, chamada Árvore da Vida. Eles poderiam comer esse fruto? Poderiam. A árvore da vida é símbolo de Cristo. Mas fala que tem uma outra árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Ele fala: dessas vocês não podem comer. Podem comer de todas, menos dessa. E Satanás vai logo em qual? A serpente. Naquela que não pode comer. E Satanás, como um excelente vendedor que ele vendeu aquele fruto para Eva. Ele apresentou aquele fruto de um modo agradável, que Eva olhou e desejou. Então ela pegou aquele fruto, ela comeu, Adão também comeu. Nesse momento o pecado entrou no mundo. E o homem teve a sua queda. Eles foram expulsos do jardim do Éden, para que não pudessem mais comer a árvore da vida, que antes poderiam, agora não podem. E já adianto que Apocalipse 2 vai falar que a quem vencer o Senhor dará de comer da árvore da vida, né? Mas, então, Satanás, sendo astuto, ele pensa: eu vou continuar vendendo esse fruto. Vou continuar vendendo esse fruto. Só que hoje ele não vende um fruto para nós, ele abriu já um mercado inteiro. Ele quer vender para mim e para você toda a sorte de pecado que possa haver. Ele apresenta para você: isso aqui é a fornicação, esse fruto aqui ó, é bom, experimenta, você pode ter o prazer sem ter um compromisso de casamento. Aí para outra, isso aqui é o adultério. Você pode estar com outra mulher que não seja sua esposa ou seu marido. Isso aqui é a fofoca, você pode falar da vida dos outros. É muito bom falar da vida dos outros. Aqui, ó, fofoca, experimenta. Ele vai vendendo o pecado para mim e para você. Glutonaria, orgia, porfia, dissensão, facção, toda sorte de pecado ele vai tentar vender. Só que ele não diz qual é o preço que você tem que pagar. Então você entra nesse mercado, você enche o seu carrinho de produto, só que você não sabe qual é o preço daquilo ali. E ele não vai te falar, que ele não quer que você saiba. Só que, se você for ler a sua Bíblia, você vai ver que está escrito que o salário do pecado é a morte. Satanás não vai falar isso para você. E quando você descobre que o salário do pecado é a morte, que você tem que morrer, você pode até pensar: não, então eu não quero. Mas já era, você já consumiu. Você tem que pagar. Aí você descobre que você tem uma dívida quilométrica, uma dívida impagável. E você pensa: já era, estou perdido. Pois o salário do pecado é a morte, eu vou morrer. Não somente a morte física, mas a segunda morte, que é o lago de fogo. E você entra em desespero. Não tem solução para mim. E até esse ponto da história, de fato, não tem solução. Só que nesse momento, entra um homem nessa história. Esse homem, ele chega até você, ele se apresenta e diz: qual é o preço? É a morte? Eu morro por você. Esse homem é Jesus Cristo. Ele se apresenta para você. Mas quem é você que pode pagar minha dívida? Eu sou Jesus. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou aquele que estava no céu, me fiz em forma de servo por amor a você, por amor à igreja. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta da salvação. Eu sou aquele que morreu e ressuscitou, está à destra do Pai. Eu sou Jesus Cristo, aquele que pode quitar completamente a sua dívida. E no momento que vocês recebem Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, imediatamente você é justificado, completamente lavado, e você se torna filho de Deus. Você novamente passa a ter acesso ao Pai. O acesso que Cristo trouxe. A palavra fala que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, ou seja, não há mais separação entre nós e Deus. E precisamos entender isso.